Você apostaria seu dinheiro por 10 anos em um contrato de cripto que pode multiplicar ou destruir seu patrimônio, sabendo que Wall Street está jogando junto? Se errar, você pode perder tudo, reputação e tempo. Se acertar, pode mudar de patamar financeiro. Uma Cboe Global Markets, uma das maiores bolsas de derivativos do planeta, anunciou que pretende lançar contratos futuros de Bitcoin e Ethereum com vencimento em 10 anos nos Estados Unidos, a partir de 10 de novembro, sujeito ao aval dos reguladores. Esses contratos, chamados de futuros contínuos, trazem ao mercado americano a utilidade dos lendários contratos perpétuos de cripto muito usados em bolsas offshore. Catherine Clay, da CBO, explicou: futuros no estilo perpétuo têm forte adoção em mercados offshore. Agora, a CBO está trazendo isso para uma bolsa regulada dos Estados Unidos. Pela primeira vez, investidores comuns terão acesso a instrumentos antes restritos a gigantes institucionais e mercados estrangeiros. Mas essa chance inédita também carrega riscos que podem redefinir sua trajetória financeira, especialmente se você subestimar a volatilidade dessas apostas de longo prazo. Você está diante de uma decisão que pode impulsionar ou arruinar seu futuro. Entender como esses futuros funcionam e como podem transformar o cenário dos criptoativos, ou ignorar uma tendência capaz de remodelar todo o mercado. Antes de escolher entre se animar ou correr desses contratos, vamos descobrir o que realmente está em jogo. Vamos desvendar como esses contratos futuros funcionam e por que eles podem ser tão perigosos quanto tentadores. Prepare-se para entender os detalhes antes de decidir seu próximo passo. Você já parou para pensar que dominar um detalhe pode ser a diferença entre enriquecer ou perder tudo nos próximos 10 anos? O que faz dos futuros contínuos de Bitcoin e Ethereum algo tão revolucionário? E principalmente, por que Wall Street demorou tanto para trazer essa novidade para o centro das finanças globais? Antes de mais nada, precisamos entender o básico. O que são contratos futuros? Imagine firmar hoje um acordo para comprar ou vender Bitcoin ou Ethereum por um preço definido, mas só daqui a algum tempo. Esse é o famoso contrato futuro tradicional. Ele é indispensável tanto para quem quer proteger sua carteira quanto para quem deseja especular. Porém, existe um grande problema. Esses contratos vencem a cada poucos meses. Se você quiser manter sua posição por longos períodos, é obrigado a rolar o contrato, o que significa pagar taxas extras e correr o risco de perdas inesperadas. É aqui que entra a inovação dos futuros contínuos. Eles foram criados para funcionar de modo parecido com os contratos perpétuos, amplamente usados em corretoras offshore e no universo DeFi. De acordo com a Cointelegraph, os contratos contínuos funcionarão como os contratos perpétuos, populares em DeFi e bolsas offshore, mas adaptados para as regras do mercado regulado dos Estados Unidos. Ou seja, em vez de expirar em poucos meses, você pode manter sua posição aberta por até 10 anos, sem a necessidade de renovar constantemente ou arcar com taxas de rolagem recorrentes. No modelo tradicional, cada contrato futuro obriga você a encerrar ou renovar sua posição no vencimento. Já nos futuros contínuos, essa obrigação simplesmente desaparece, tornando o gerenciamento da posição muito mais prático. Segundo o Wittebold-Weiss, contratos futuros tradicionais exigem rolagem periódica. Os contínuos eliminam esse processo, facilitando o controle da posição. Mas por que isso só está acontecendo agora? O mercado global de cripto já se acostumou com contratos perpétuos. Para se ter uma ideia, esses produtos respondem atualmente por mais de 68% de todo o volume negociado em Bitcoin, conforme aponta a pesquisa da Kaiko. Até então, esse tipo de contrato era restrito a exchanges fora dos Estados Unidos, muitas vezes sem a transparência ou segurança de um mercado regulado. A chegada da Cboe, uma gigante americana do setor de derivativos, marca um verdadeiro divisor de águas. Pela primeira vez, investidores dos Estados Unidos terão acesso, em um ambiente regulado, a contratos que combinam a flexibilidade dos perpétuos com a segurança da regulação financeira tradicional. Isso não só abre portas para grandes instituições, mas também permite que investidores individuais finalmente entrem nesse jogo, com menos barreiras e mais proteção. Entender a diferença entre contratos futuros tradicionais e contínuos pode ser o que separa os vencedores dos perdedores na próxima década.
Ignorar esses detalhes ou adotar uma estratégia errada pode custar caro, não só em dinheiro, mas também em reputação e tempo, fatores cruciais para quem leva o investimento a sério. Agora que você já viu o que está em jogo, vamos mergulhar nos detalhes de como esses contratos contínuos realmente funcionam e quais armadilhas você precisa evitar desde o início. Você já parou para pensar no que pode perder ou ganhar ao se envolver com os novos contratos futuros contínuos de 10 anos de Bitcoin e Ethereum? O avanço desses instrumentos pode parecer uma porta de entrada para lucros inéditos, mas também esconde armadilhas que ameaçam diretamente o seu bolso e sua reputação como investidor. A chegada desses contratos promete democratizar o acesso a ferramentas que antes estavam restritas apenas aos grandes tubarões do mercado. Se você entender como eles funcionam, pode aproveitar oportunidades que antes eram inalcançáveis. Mas, se ignorar os riscos, pode ver anos de economia sumirem em minutos. O primeiro obstáculo é a volatilidade extrema dos criptoativos. Mesmo com contratos ajustados diariamente ao preço à vista e liquidação em dinheiro, basta um movimento brusco do mercado para provocar perdas gigantescas em questão de minutos. Segundo o Cointelegraph, a volatilidade do mercado de cripto permanece um fator de risco central, e, se você não estiver preparado, pode ser pego de surpresa. Além disso, muitos investidores individuais ainda não estão acostumados a lidar com instrumentos tão sofisticados. Entrar nesse universo sem pleno entendimento pode resultar em prejuízos devastadores, especialmente para quem supõe que esses contratos funcionam como futuros tradicionais. Ignorar os mecanismos de ajuste diário e liquidação pode fazer seu capital desaparecer quase que instantaneamente, deixando um rastro de frustração e tempo perdido. Outro ponto sensível é o risco de manipulação de mercado. Com contratos de 10 anos, grandes instituições já desenvolvem estratégias avançadas para lucrar. E, se você não acompanhar esse ritmo, pode acabar servindo apenas de contraparte para esses players. Segundo a Invest e a Kaiko, grandes investidores institucionais já adotaram rapidamente esses produtos, o que pode deixar investidores individuais em desvantagem. O volume negociado é colossal. Apenas em 2025, o Open Interest de Perpetuals em cripto alcançou a impressionante marca de 876 bilhões de dólares, conforme o CoinMarketCap. Esse montante gigantesco aumenta o risco de movimentos abruptos e rupturas inesperadas, capazes de arrastar o patrimônio de qualquer investidor desavisado. A incerteza regulatória também pesa na balança. As autoridades norte-americanas, antes extremamente rigorosas, agora se mostram mais abertas à inovação cripto. Porém, a falta de clareza e padronização pode gerar insegurança jurídica para investidores e corretoras, criando um campo minado de possíveis bloqueios e disputas legais. Como destacou o Cointelegraph, as autoridades regulatórias do EUA anteriormente impediram o lançamento de produtos semelhantes, mas agora estão mais abertas à inovação cripto. Por fim, é impossível ignorar o efeito dominó desses contratos em todo o ecossistema financeiro. Eles prometem liquidez e oportunidades, mas também podem trazer volatilidade extra para o mercado tradicional, contaminando inclusive ativos que nada têm a ver com cripto. Se você não entender essa dinâmica, pode acabar exposto a riscos que nem imaginava. O risco é concreto e o potencial de ganho também. Mas diante desse cenário, fica a dúvida: você está preparado para aproveitar as oportunidades sem cair nas armadilhas? Como esses contratos podem transformar não só o seu patrimônio, mas também o futuro do sistema financeiro global? Para entender como navegar nesse novo território sem comprometer seu dinheiro e talvez até sair na frente, precisamos analisar os bastidores e as forças ocultas por trás desses produtos. Vamos desvendar juntos os mecanismos que podem proteger ou ameaçar seu investimento. O que está realmente em jogo quando milhões de americanos, talvez até você, ganham acesso inédito a contratos perpétuos de cripto regulados e de longa duração. Uma escolha errada aqui pode custar seu patrimônio ou multiplicá-lo em uma escala que poucos já viram antes. Qualquer investidor, do estudante ao gestor de fundos, pode negociar futuros contínuos de Bitcoin e Ethereum válidos por 10 anos, com proteção regulatória total nos Estados Unidos.
Não estamos mais falando de teoria distante. Binomial e Coinbase já deram o pontapé inicial, mas a chegada da CBO traz um peso institucional capaz de mudar o jogo e gerar oportunidades e riscos jamais vistos. A democratização desses derivativos tem potencial para virar o mercado de ponta cabeça. Antes, contratos perpétuos eram privilégio de grandes investidores e exchanges offshore. Agora, o investidor comum pode acessar alavancagem, proteção e especulação com uma sofisticação inédita e pode ganhar ou perder muito mais do que imagina. Mas aqui está o perigo. A abertura desse mercado pode desencadear ondas especulativas arriscadas. Se milhões entrarem nesses produtos sem entender seu funcionamento, o risco de bolhas aumenta vertiginosamente. Uma explosão artificial dos preços do Bitcoin ou do Ethereum, impulsionada por alavancagem em massa, pode resultar em correções brutais ou até em colapsos que respinguem no sistema financeiro tradicional e no seu bolso. De acordo com dados de 2025, contratos perpétuos já respondem por mais de 68% de todo o volume negociado em Bitcoin. Exchanges offshore mostraram que essa popularização ampliou a volatilidade dos ativos. Agora, com contratos de vencimento longo, liquidações diárias e ajustes ao preço à vista, como os da CBO, podem mitigar manipulações, mas não eliminam a volatilidade inerente ao mercado cripto. A entrada da CBO obriga instituições financeiras a se reinventarem rapidamente. Bancos, fundos e gestores de patrimônio precisarão adaptar suas estratégias para aproveitar ou sobreviver a esse novo instrumento, que viabiliza hedge de longo prazo e exposição estratégica ao universo digital. Só que, à medida que a sofisticação cresce, o perigo de uma enxurrada de investidores despreparados pode provocar regulações emergenciais e restritivas, mexendo até com sua liberdade de investir. Tudo isso depende do sinal verde dos órgãos reguladores americanos. Se os futuros contínuos de 10 anos da CBO forem aprovados e vingarem, a porta se abre para outros ativos digitais e até produtos híbridos, misturando cripto e índices tradicionais. O resultado pode ser uma mudança definitiva na vida do investidor médio, acesso direto a ferramentas antes reservadas a grandes players globais, com ganhos e perdas à altura. No fim, a chance de multiplicar seu patrimônio com esses contratos é real. Mas o risco de perder tudo, por alavancagem e despreparo, é igualmente assustador. Sua reputação como investidor, sua saúde financeira e seu tempo estão todos em risco, dependendo de como você reage e se adapta a essa nova era. Diante desse cenário, como você, seja investidor individual, gestor ou apenas curioso por finanças, pode se proteger e tirar proveito dessas mudanças históricas? Na próxima parte, vamos revelar estratégias práticas e armadilhas para quem quer aproveitar essa revolução dos derivativos, sem cair nos erros que já custaram caro a investidores despreparados. Você sabia que um pequeno deslize ao operar futuros contínuos pode custar meses de economia ou, por outro lado, turbinar seu patrimônio? Não entender as regras desses contratos pode ser a diferença entre construir riqueza e amargar prejuízos dolorosos. Com grandes oportunidades, vem grandes responsabilidades. Afinal, como proteger seu dinheiro, ou até multiplicar seus ganhos, com a inovação dos contratos futuros contínuos de Bitcoin e Ethereum? Antes de investir, é crucial ir além do básico e compreender de fato o funcionamento desses produtos. Não basta saber que são contratos de até 10 anos ou que seguem o preço à vista das criptos. O verdadeiro segredo está no mecanismo de liquidação diária. Segundo especialistas do Cointelegraph, ignorar isso pode causar ajustes inesperados que corroem sua posição. Confundir esses futuros com apostas simples é um erro que já custou fortunas. O histórico mostra: muitos ficaram milionários, mas outros perderam tudo com alavancagem descontrolada, alerta a Kaiko Research. Se não conhecer as regras, você pode virar estatística. Por isso, só invista o que pode perder e evite operar alavancado sem domínio total. Quer se destacar como investidor? Desenvolva a visão crítica e questione: para quem esses contratos foram criados? Gestores institucionais usam para hedge, não para especulação rápida, explica a Invest. Defina claramente seu objetivo e estratégia antes de entrar. Sua estabilidade financeira depende disso. Desconfie de promessas fáceis e leia sempre o regulamento oficial.
Exchanges têm regras diferentes de margem, horários e ajustes. Pesquise, compare e pergunte. Essa postura separa quem ganha de quem se perde em riscos invisíveis. Não se preparar pode custar caro, em dinheiro, tempo e até reputação no mercado. Estude, busque fontes confiáveis e, se puder, comece simulando operações antes de arriscar seu capital real. Informação é seu maior escudo nessa nova era. Agora que você já sabe o que está em jogo, vamos ver como identificar oportunidades reais e armadilhas nesses contratos. No próximo bloco, descubra sinais práticos para tomar decisões mais seguras. Você está prestes a perder ou conquistar um salto inédito no seu patrimônio. E a decisão acontece agora. A próxima década dos mercados pode ser moldada por quem agir neste momento. E ficar parado pode custar mais do que dinheiro. Pode custar seu protagonismo como investidor. A chegada dos contratos futuros contínuos de 10 anos para Bitcoin e Ethereum virou o jogo, tirando das mãos das grandes instituições um privilégio que agora está ao seu alcance. Pela primeira vez, investidores comuns podem acessar instrumentos de altíssimo impacto, com potencial de lucros exponenciais, ou perdas igualmente rápidas para quem não entende as regras do jogo. Mas atenção! Ignorar essa inovação pode te deixar à margem das maiores oportunidades desta geração. Enquanto se aventurar sem preparo, pode comprometer anos do seu progresso financeiro. O risco é real e o mercado não perdoa amadores. O caminho é buscar informação de qualidade, estudar o funcionamento dos contratos, compreender os mecanismos de liquidação em dinheiro e como esses produtos refletem os preços à vista. Só assim você evita cair em armadilhas e transforma volatilidade em vantagem. Esta é sua chance de deixar de ser espectador e assumir o controle do seu futuro financeiro. As oportunidades para lucros históricos são enormes, mas só colherá frutos quem chegar preparado e agir com responsabilidade. Se você quer garantir seu lugar nesse movimento que pode redefinir sua trajetória, comece a se preparar agora, antes que as portas se fechem para quem hesita. No próximo vídeo, revelo os principais erros que investidores cometem ao entrar nesse mercado e como evitá-los. Não perca se quiser transformar risco em oportunidade.